dia, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você e eu quero profetizar sobre a tua vida as bênçãos do Senhor. Deus me deu uma palavra que me veio nessa manhã, nesse começo de dia. Deus me falou muito sobre o profeta velho. Você lembra que o profeta novo, na Bíblia, tem uma passagem que diz que esse homem recebeu uma instrução de Deus de ir a um determinado rei, entregar uma palavra, profetizar contra o altar e depois retornar sem tomar atalhos, sem paradas no caminho, sem beber, sem comer. Ele deveria estar em consagração total. E a Bíblia diz que o profeta velho aparece, porque soube de tudo que o profeta novo fez, de ter profetizado contra o rei, profetizado contra o altar, que o altar ele se fendeu, enfim. E ele soube da notoriedade desse profeta novo. E ele foi até o caminho do profeta novo para desviá-lo. E foi o que aconteceu. O profeta velho conseguiu desviá-lo. O profeta novo, em vez de consultar a Deus, em vez de ter discernido a expertise, a maldade por trás do profeta velho, acabou caindo nas lábias dele e foi para a casa do profeta velho. E a Bíblia diz que o Senhor então falou sobre o profeta novo, que ele havia sido reprovado no seu teste e que um leão iria encontrá-lo no caminho. E foi o que aconteceu. O homem foi despedaçado no caminho quando retornou por desobediência a Deus. E essa palavra me veio à minha memória porque há pessoas que distorcem o que Deus fala. Há muitas pessoas que Deus fala uma coisa para elas e elas distorcem aquilo. E elas têm essa capacidade, sabe, de levar para o lado que elas querem aquilo que Deus falou com elas. Nós não podemos alterar uma direção de Deus. Nós não podemos alterar uma palavra que Deus nos deu. Por mais que você queira com um jeitinho, sabe, fazer as coisas de uma maneira diferente das que Deus mostrou para você, saiba que tudo que você alterar daquilo que Deus lhe dirigiu, você vai ter problemas? Sim, haverá consequências. Haverá consequências. Porque nós não podemos adaptar algo original. Não temos como adaptar algo, sabe, que Deus dirigiu daquela maneira e é daquele jeito. Por isso que nós não podemos simplesmente copiar os outros. Você não pode copiar a direção que Deus deu para uma pessoa. Você pode pegar como ideia, mas não copiar. Porque a cópia é distorcer, ainda mais se você quiser, sabe, implementar mais alguma coisa, colocar algo adicional ali naquela direção. Você vai ter problemas, porque aquela direção não é para você. Aquela direção foi dada para aquela pessoa. Sempre que Deus falar conosco, sempre obedeça aquilo que Ele falou. Nem para mais, nem para menos. Aquilo que Ele falou, aquilo que Ele dirigiu. A Bíblia diz que Deus quer pessoas que o obedeçam. O pecado de Saul foi esse. A Bíblia nos diz que Saul, ele não esperou o profeta Samuel para sacrificar, porque era costume esperar o profeta para que então o exército marche e venha a ir contra o inimigo. Mas Saul foi impulsivo e ele mesmo sacrificou. Quando Samuel chega lá, Saul já tinha feito tudo. Ele fez algo que não lhe cabia fazer, porque ele pensou na cabeça dele que ele poderia fazer daquele jeito. E o profeta então repreendeu ele e disse para ele: hoje o Senhor poderia ter confirmado o reino para você, mas você foi desobediente. Você deu um jeitinho na direção que Deus deu. Você não aguardou, você fez o seu jeito. E a Bíblia diz que Deus, Ele se agrada da obediência.
Ele se agrada que você faça como Ele disse. Não tem como adaptar algumas coisas. Sabe, não tem como a gente torcer para um lado, torcer para o outro, uma palavra, uma direção que Deus deu. Se a Bíblia fala que da nossa boca não pode sair palavras chulas, palavras negativas, palavras más, palavrões, então não adianta eu torcer isso, sabe? Aí eu vejo hoje pessoas que torcem aquilo que Deus falou para elas. Você não pode torcer o que Deus falou. Nós queremos sempre interpretar do nosso jeito aquilo que Deus fala. Mas aquilo que Deus fala não pode ser interpretado do nosso jeito. Nós devemos sempre, sabe, seguir a instrução que Deus nos deu. E é fácil, sabe, você fazer outra coisa. É fácil você seguir um outro caminho. Eu me lembro quando Deus falou comigo e Deus disse para mim que eu tinha colocado o meu ministério profético para trás e que eu tinha invertido a ordem das coisas. E o Senhor disse para mim que estava triste. E daí depois Deus me disse que a ordem importa para Deus. É por isso que a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo tem uma ordem. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é buscar primeiro o dinheiro, não é buscar primeiro o sucesso, não é buscar primeiro o bom nome, não é buscar primeiro ser uma pessoa de grande relevância ou de grande influência, não. Primeiro é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas me seriam acrescentadas. Sabe, não podemos dar um jeito naquilo que Deus falou conosco. Nós temos que seguir, sabe, aquilo que Deus nos falou, à risca. Deve ser, sabe, exatamente naquela medida. Nem para mais, nem para menos. Se Deus deu uma direção, faça como Deus dirigiu. Pode doer, pode os outros não entender, pode a sua família ficar se perguntando, mas será? Bem, isso não importa. O que importa é o que Deus falou. O que Deus falou? Se Deus falou, se arrependa. Se Deus falou, ande. Se Deus falou, mude. Se Deus falou, faça. É o que Ele fala que importa. É a maneira como Deus vai dirigir que importa. Quer que o teu negócio prospere? Quer que a tua empresa seja uma grande empresa? Quer que os planos divinos se cumpram na tua vida? Faça como Ele pediu. Exatamente como Ele pediu. Não torça. Não torça a direção de Deus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti agora cada pedido de emergência, cada pessoa que está aqui nesse propósito orando, clamando e pedindo uma intervenção divina. Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, eu me levanto contra todo ataque espiritual, todo tipo de bloqueio das trevas no caminho dessa pessoa, ataques até mesmo durante a noite, ataques de insônia, de perturbação noturna. Eu vou contra ti em nome de Jesus e te ordeno, sai, sai, em nome de Jesus Cristo. Eu digo ao câncer, eu digo às alergias, eu digo a todo mal, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Eu oro por toda pessoa que está com problema nas vistas, com alergia nas vistas, ou qualquer tipo de problema nas vistas, e declaro saúde. Pelas pisaduras de Jesus fomos curados, e eu declaro saúde, saúde nas tuas vistas, saúde nas tuas vistas, e do alto da cabeça até a planta dos pés, todo tipo de enfermidade, todo tipo de mal, todo tipo de infecção, inflamação no teu corpo físico, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, para que as portas se abram para essa casa. Eu oro para que portas financeiras, de oportunidade, de conexões, venham para a vida deste homem e dessa mulher. E toda pessoa que está pedindo emergência,
para um filho, para um marido, para alguém que está dando muita dor de cabeça. Senhor, intervém agora. E eu quero declarar: toda essa casa experimentará a bondade e a misericórdia do Senhor. Senhor, nos cerca no dia de hoje da tua graça, do teu favor. Queremos caminhar sobre céus abertos e também queremos ouvir a tua voz. E nos perdoe, Pai, toda vez que saímos da tua direção. Nos perdoe, Pai, por toda vez que invertemos as ordens das coisas. Nós queremos andar na tua direção, queremos andar no teu propósito e te pedimos, Pai, alinha as coisas. Tudo que estiver desalinhado, Espírito Santo, alinha nesse momento. Eu te peço em nome de Jesus Cristo e que cada pessoa receba do favor de Deus, que o Senhor abençoe teus projetos, o Senhor abençoe tuas reuniões, o Senhor abençoe o teu trabalho, que você vá em paz, volte em paz, que você que está em viagem seja guardado por Deus, que a mão do Senhor seja sobre a tua vida em todas as coisas, que você seja abundante essa semana no nome de Jesus e que venha na tua direção a bênção de Deus, a riqueza, a prosperidade, os milagres da multiplicação em nome de Jesus. E também profetizamos salvação em todos da tua casa, em todos da tua família, inclusive no teu casamento. No nome de Jesus eu te abençoo. Amém e amém. Amém, gente querida? Diga comigo: Senhor, mostra-me misericórdia. Minha causa é uma emergência. Que Deus abençoe a todos e que o Senhor te guarde, o Senhor te proteja. Até mais.